funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja bem-vindo ao podcast Não É do INSS, seu podcast de RPPS está aqui no ar e agora a gente trazendo aqui a série Além do RPPS, trazendo aqui uma série com pessoas de todo o Brasil que trabalham no meio do RPPS e que quando a gente fecha as portas do nosso estabelecimento, o que a gente faz, né? Então a gente traz aqui um pouquinho do que cada um faz fora dessa rotina de RPPS e abrindo 2026 aqui então, Thaís Amorim, que está aqui dividindo tela comigo, tudo bom, Thaís? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, do meu dia a dia, e eu quero agradecer demais por essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Thaís, para o pessoal poder se situar aí, o sotaque não deixa mentir muito, né? Mas de onde você está falando, de qual que é o seu RPPS que você trabalha atualmente? Pronto. Como eu já me apresentei, o Rafael já me apresentou, meu nome é Thaís Amorim, eu sou gestora, diretora, presidente aqui do RPPS de Nova Olinda, Ceará, estou aqui há 6 anos, né, com esse desafio, não é fácil, né, como todo mundo já sabe, mas eu sou do Ceará, com muito orgulho, nordestina, e estou aqui para contar um pouco sobre a minha história, sobre o meu dia a dia. Então, Thaís, e você já está há algum tempo, né, dentro do RPPS, né, na parte de gestão já mesmo da própria entidade, né? E qual que é o seu trabalho paralelo que você faz? Quando você fecha a firma, como eu digo aqui no meu serviço, o que você faz ainda na sua vida profissional? Minha vida profissional. Rafael, minhas amigas costumam dizer que eu sou 1001 utilidades, né? Aí eu tenho um amigo que diz assim, se botar para cuidar de galinha, eu vou lá e cuido também. Porque são 1001 utilidades de verdade, quem me conhece sabe, mas enfim. A principal delas, né, é mãe, que eu sou mãe de 3 filhas, né? Então, sou mãe, casada. E tenho o meu próprio negócio também, sou empreendedora, trabalho no ramo alimentício, né? E fora isso, eu ainda sou blogueira, né? Digital influencer aqui na minha cidade, na minha região. Também já fui Miss, já faço trabalho ainda como modelo. Trabalho aqui nesse meio social, né? Fora o RPPS, eu tenho essa minha segunda versão, que é trabalhar nas redes sociais, faço vídeos, né? No YouTube ainda não, mas no Instagram, no TikTok. Então é isso, é 1001 utilidades mesmo. Pois então, com certeza. E Thaís, conta pra gente como é que foi esse início de você tomar essa parte como modelo, até se tornar influencer também, né, aí na sua região. Como é que foi essa história aí pra gente conhecer um pouquinho mais? Então, quando foi em 2019, né, eu fui convidada para ser diretora aqui da Previdência, do Instituto de Previdência de Nova Olinda, e, consequentemente, eu estava ingressando na carreira de modelo, porque até então uma coisa foi atraindo a outra, né? Eu ainda não era tão forte assim nas redes sociais como influencer, mas é uma coisa que atrai outra. Então, em 2018, eu comecei a participar dos primeiros concursos, né, de modelo. Inclusive, já viajei para Santa Catarina, Joinville, representando a nossa região do Cariri. E já participei de concursos nacionais, né, e estaduais. E aí eu recebi esse convite logo no iniciozinho mesmo da minha carreira e eu tive um grande desafio que foi conciliar, né? Então, assim, eu nunca deixei de fazer, né, meu extra, né, minhas publicidades, minhas fotos, por conta da Previdência. Isso nunca me impediu. Certo que teve um período de início, que lá no iniciozinho, muita coisa, muita informação, porque, como você sabe, a gente não entra aqui dentro do RPPS sabendo de tudo, a gente vai aprendendo aos poucos, é um desafio todos os dias e a gente vai aprendendo na prática. Então, eu fui conciliando, né? Então, só chegou um período que realmente eu estava me dedicando mais, né, ao RPPS, e deixando um pouquinho de lado a questão das publicidades, enfim. E lá, com o passar do tempo, 2020 veio a pandemia,
E aí foi que a gente cresceu mais, né, no meio virtual, porque todo mundo se voltou para a internet, porque a gente estava antissocial, né, assim, a gente não tinha como ter acesso a pessoas naquele período que a gente estava em isolamento, e a nossa única ferramenta era as redes sociais. Então, ali foi o período, Rafael, que todos os influencers, né, e as pessoas que trabalhavam no meio digital, melhorou ainda mais, né? E a gente conseguiu trabalhar ainda mais a questão da publicidade, de imagem, enfim, porque o comércio não parou. Então, mesmo estando de pandemia, as pessoas precisariam trabalhar, ganhar o seu sustento, e a internet nos favoreceu nesse ano de 2020, que eu acredito que foi um ano atípico para todo mundo. E assim, eu fui trabalhando durante todo esse tempo e eu continuo ainda hoje, né? Não participo mais de concursos, né? Porque emana tempo, teve um período que eu chegava em Fortaleza, aí participava dos encontros, voltava, ou seja, eu dormia dentro do ônibus, porque aqui nós moramos no interior, para quem não conhece, a região do Cariri é a 500, 550 quilômetros da capital Fortaleza. Então, é uma noite inteira dentro de um ônibus, né, para a gente poder chegar em Fortaleza. E às vezes eu dormia e vinha no outro dia trabalhar, e era aquela loucura. Mas graças a Deus, tudo dá certo. Não, aqui a gente já vê, né, o quanto que realmente 2020 foi um catalisador bacana para, né, para o trabalho digital de vocês, né? Eu fui um que olhei assim, foi assim, explodiu realmente o Instagram nosso ali, né, com mais anúncios, o pessoal fazendo live ali. E foi disruptivo aquilo, porque a gente achava que ia ter que ser aquela coisa de eternamente ficar em casa mesmo ali travado, e de repente vocês foram a ponte entre o comércio e a gente, as pessoas, né? Isso foi legal, né? E como é que se desenvolveu essa parte, né, desde essa explosão aí em 2020, você deixando essa parte de modelo e trazendo mais para a parte de influência digital, para conseguir, né, trazer os seus apoiadores e você conseguir demonstrar isso para as pessoas em geral? Então, quando eu comecei a participar dos meus primeiros concursos, eu pedia patrocínio nas lojas. E, consequentemente, eu tinha que dar algum retorno. Por mais que eu não ganhasse nenhum concurso, que eu não ganhei, o máximo que eu cheguei foi em terceiro lugar, mas eu sempre, quando eu vou dar palestras, incentivar outras mulheres, outras adolescentes, meninas, eu sempre digo isso, nem sempre quem ganha é quem vence. Se você souber aproveitar as oportunidades, você vai ter o mundo nas suas mãos, né? Então, como eu tinha que dar um retorno àquela empresa, porque eles estavam além me patrocinando, então foi aí onde eu tive que perder a minha vergonha de falar, que eu nunca tive vergonha de falar, mas assim, Eu ia te perguntar virtualmente, isso, quando você perdeu essa vergonha? Porque, assim, para você perder, você tinha que ter ela, e em algum momento perder não fez sentido. deixa eu recapitular então. Eu sempre gostei muito de conversar dessa forma que eu estou conversando com você, mas para expressar nas redes sociais é mais difícil. Por mais que esteja só você e a tela, parece que tem aquela trava, porque você tem a noção de dizer, vale, tem um monte de gente ali lhe assistindo. E, enfim, eu tive que dar um retorno naquela empresa, então foi quando eu comecei. Então, assim, quando eu participei do meu segundo concurso, a gente teve aulas de marketing, né? Então, a gente tinha que estar divulgando as empresas que estavam patrocinando o evento. E foi aí que eu fui perdendo a vergonha. E hoje em dia é muito mais fácil você se tornar influencer. Qualquer pessoa hoje pode se tornar influencer. Aqui mesmo na minha região, se você receber um convite e postar na internet e marcar o arroba, as pessoas já lhe consideram digital influencer, né? Mas, enfim, foi isso que eu fui fazendo. Fui alimentando as minhas redes sociais, fui perdendo a vergonha de falar nas redes sociais, porque eu já falava, eu sou, né? Falo demais. E aí foi quando eu fui introduzindo as empresas, foi quando as empresas começaram a me procurar, né? Olha, divulga, vem na minha loja. Aí quanto é que você cobra? Enfim, como a gente não é relógio, nem relógio trabalha de graça, eu cobrava aquele valorzinho, pouquinho, porque a gente mora no interior, aquela coisa. Às vezes era por permuta, a gente trocava a divulgação por serviço. Mas foi assim que eu fui construindo e crescendo cada vez mais nas redes sociais. É tanto
que quando eu chego nos eventos de RPPS, aí os meus colegas já dizem, lá vem a Miss RPPS, lá vem nossa blogueira. Porque todo mundo, os mais íntimos, claro, né? Certo que minhas redes sociais, elas são abertas, não são privadas, justamente porque hoje eu tenho parceiros fixos, né? Que semanalmente eu tenho que estar postando aquela empresa, indo lá. Não sei se você acompanhou um pouco sobre nas minhas redes, mas é um turbilhão de informações lá nas minhas redes sociais. Uma hora eu tô num canto, uma hora eu tô na loja de sapato, outra hora eu tô numa farmácia, outra hora eu tô na loja de roupa. Enfim, é essa loucura. Outra hora Eu, eu acompanhei, inclusive, ainda a sua ida agora no final do ano, agora de 25, indo pra Gramado, passeando, fazendo inveja pra galera também, né? foi uma viajona, viu? Presente de aniversário do meu marido. Ô, coisa boa! Eu tava precisando, que eu tava muito estressada. Às vezes meu esposo diz, Thaís, é porque tu gosta de ter trabalho. Não, é porque o trabalho vivifica, né? A gente saber que tá ali. Mas tem hora que eu tava tão estressada, saindo do canto, indo pra outro, faz outra coisa, faz outra coisa. Eu digo, não, se eu não tirar um dia, uma semana pra esfriar a cabeça e esquecer dos problemas, a gente surta, porque a gente não é uma máquina, né? É Exato. justamente assim, Rafael, que eu fui entrando assim nas redes sociais como influencer, né? E hoje, graças a Deus, tá dando certo. E hoje a gente tem umas parcerias fixas aí que eu não vivo disso, mas é um extra que eu vou ser sincero para você, que faz toda a diferença. Faz muita diferença. Até porque se não fizesse, em algum momento já ia ter parado Ah, também, com né? certeza. Quem é que vai ter Porque, trabalho de graça, né? exato. Não, é só se fizer podcast, aí você tem trabalho de graça. Pois é. Mas, ô Thaís, já são 6 anos então nessa atividade só com a internet mesmo, né? Com a internet. Né? Fora que, assim, como eu falei lá no início do empreendedorismo, eu também tenho, quando eu chego em casa, né? Porque eu trabalho, eu moro em uma cidade e trabalho em outra, né? Eu sou gestora aqui em Nova Olinda, mas eu moro numa cidadezinha aqui vizinha, Altaneira, que é 14 quilômetros. Então, todo dia eu faço esse percurso. Então, às vezes, quando eu chego em casa, porque as maiores publicidades que eu faço, que eu tenho, é aqui em Nova Olinda, porque eu sou natural daqui, né? E aí, quando eu cheguei em Altaneira, eu ainda tenho comércio, né? Eu e meu esposo, hoje a gente vende hambúrgueres artesanais e açaí, a gente tem uma açaiteria. E a gente ainda vai se dedicar ali. Fora isso, a gente ainda tem máquinas de crepe, então a gente fornece crepe em festas de aniversário. Aqui no interior, nas festas do padroeiro, que tudo aqui vira uma festa. Então, assim, a gente tá sempre ali na ativa. Eu nunca me acomodei só com o meu trabalho hoje, né? Porque a gente aqui não é um cargo efetivo, né? A gente cresce muito aqui, mas é aquilo. A gente tem que ter uma segunda opção. Tudo na vida você tem que ter uma segunda opção, né? Então, a gente trabalha o nosso extra também, empreendendo nessa parte alimentícia, que também é muito bom. Assim, eu gosto. É algo que antes mesmo de ser blogueira, influencer e gestora de RPPS, eu já trabalhava lá. Só que as coisas vão mudando, outros comércios vão abrindo, e a gente vai esfriando um pouquinho ali, mas quando o sapato aperta, a gente diz, "Não, vamos começar a vender novamente." E é isso. Vai dando certo. Ou seja, de alguma forma se desenrola também, né? Também tem isso. E, ô Thaís, uma dúvida pessoal, né? São 6 anos já na internet, você viu muita coisa acontecer. 2020, como eu falei antes, foi um catalisador, imagino que explodiu realmente, como você falou, né? Qualquer arroba que entra ali já virou uma pessoa instagramável, já vira influencer. Você viu muita gente também sumir nesse meio tempo, Sim. né? Como é que porque assim, a gente vê às vezes o sucesso de uma pessoa ali, de repente você já não acompanha mais por algum motivo. Como é que você tem essa gestão em você, né? Além de toda essa parte que você já tem hoje em dia com a RPPS, com a parte alimentícia ali, você tem essa gestão dentro das redes sociais de se manter ativa, de se manter firme, porque, como você falou, tem época que você ganha um pouco mais, um pouco menos ali, de alguma forma você tem que se manter. Como é que você consegue ter cabeça para conseguir ter essa gestão e não morrer na praia, como alguns dizem? Rafael, isso é muito importante você tocar nesse assunto, porque é constância, né? Eu sempre costumo dizer que nesse meio aparecem várias pessoas. Hoje, no
não sei nem se pode pronunciar o nome das redes sociais aqui, pode? Pode. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui no Instagram, tá no TikTok, tá no Facebook. Então, lá no TikTok, principalmente em 2020, estourou com várias pessoas aleatórias mesmo, se tornaram influências grandes, né? Porque lá é maior, quando você viraliza no vídeo lá, é bem maior a repercussão, sabe? Porque lá, assim, no meu Instagram, eu tenho o quê? Em torno de 15.400 seguidores. Mas lá no TikTok eu tenho mais de 100 mil seguidores. Então, assim, são muitas pessoas e é o mundo inteiro ali. Então, assim, um vídeo meu que viralizou com o meu esposo e foi atraindo outros. Lá a gente tem vídeo de mais de 4 milhões de visualizações. Então, assim, é você ter a sorte de produzir um conteúdo que todo mundo vai gostar. Entendeu? Então, lá no TikTok, por exemplo, eu já monetizo. Ou seja, eu ganho em dólar por os vídeos que viralizam. Apesar de que lá eu não me dedico tanto, porque eu não dou de conta muitas vezes nem da minha vida. Aí eu vou dar de conta da minha vida, da Previdência, do Instagram, que já tem as parcerias fixas, que é o fixo, e ainda tem o TikTok. Mas ali é onde realmente várias pessoas viralizaram por muito pouco. E às vezes você diz, meu Deus, um vídeo tão... que não é essas coisas todas que às vezes você passa um dia todo gravando, dizendo, esse vídeo aqui vai ser bom. E às vezes nem é, e às vezes é um aleatório que viraliza. Então, hoje em dia, você manter essa constância é o que está difícil, né? Você tá ali sempre e na internet ela é assim, se você sair do hype, como diz eles, né? Assim, se você sair ali daquele conteúdo que você, né, do seu nicho, se você sair para você voltar de novo, é mais difícil. Então você tem que se manter sempre naquele mesmo nicho ali. Então, é muito difícil. Eu digo sempre a esses influencers agora que estão entrando, que estão bombando ali nos seus milhões de visualizações. Eu digo, gente, aproveita o hype, porque isso passa. Eu já tive meus momentos de 4 milhões de visualizações e voltei para 15, 20 mil. Tá tudo certo. Né? Então, assim, porque vai vindo outros conteúdos, outras coisas. E assim, se você não estiver sempre acompanhando, o Instagram, o TikTok, ele também não entrega a seus seguidores. Né? Por mais que eu tenha 100 mil seguidores lá, às vezes o TikTok ele não entrega o meu conteúdo, porque realmente tem que ser o conteúdo, né? Então, assim, se a gente for brigar por essa rivalidade, você tem que se dedicar 100%, entendeu? Então, assim, eu poderia fazer isso? Poderia, mas ia ficar sobrecarregado para mim. Às vezes meu esposo diz, Thais, vamos investir nisso porque isso é que tem futuro. Aí eu disse assim, eu sei, mas eu tenho minhas responsabilidades também. Então eu não vou deixar também o RPPS, né, abandonado. É tanto que tudo que eu só faço depois do meu horário de expediente. Eu tenho essa responsabilidade de não misturar as coisas. É tanto que quem me acompanha me conhece. Dificilmente eu posto alguma coisa referente ao RPPS nas minhas redes sociais. Às vezes eu vou para congressos e tudo. Quando eu menos espero, eu digo, vale, eu não postei nada. Né? Então, assim, eu não misturo. Até mesmo porque é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que as pessoas visam muito, e até questão de segurança, né? Eu não me exponho muito como gestora de RPPS, falei nas minhas redes sociais, questão de segurança mesmo. Né? Então, assim, as pessoas sabem quem eu sou como pessoal, mas as pessoas mais próximas, né? Então, às vezes eu posto o vídeo de RPPS, mas as pessoas não sabem, assim, não tem aquela curiosidade de saber se é o que é mesmo, né? Então, eu procuro diferenciar isso justamente para me guardar, né? Ter aquela segurança. E também expor, assim, né? Tem as coisas que você vai publicar e tem as coisas que você não. Que eu publico lá no Instagram do RPPS, que eu acho que é mais conveniente. Mas essa constância, eu vou lhe dizer, minha amiga, é difícil de você manter, né? Então, primeira dica que eu dou é você manter a sua essência. Você não querer ser outras pessoas, porque fulano tá gravando assim, eu também vou ter que gravar igual a fulano. Isso vai fazendo com que você perca a sua essência e constância. Se eu hoje conseguir, em 6 anos, se manter nesse nicho, direto, assim, semanalmente, mensalmente, sempre tem, às vezes, quando termina um contrato com a empresa, outra pega e chega junto, sabe? Se eles estão me procurando, é porque eu dou retorno financeiro para aquela empresa.
Querendo ou não, as pessoas se espelham por a história de vida, por ser quem você é, e acabam, né, acompanhando seus vídeos e acaba gostando de seu conteúdo e vendendo muito, porque eu canso de trazer encomendas das pessoas que eu estou divulgando e levo e trago. Então, assim, além de divulgar, porque tem essa diferença, Rafael, não sei se você sabe, mas existe uma diferença de digital influencer para vendedor. Nós que somos digitais influencer, nós não temos a obrigação de vender produto. A gente tem a obrigação de mostrar o produto. Se você vai gostar ou não, já não é um problema nosso. Mas claro que a gente quer que você goste. Porque se você gostar, você vai comprar o produto e assim a gente vai se manter naquela empresa. Né? Então, é tanto que hoje as pessoas que estão contratando as pessoas para trabalhar em loja, eles querem pessoas que sejam assim, que saibam falar, que não tenham vergonha de fazer vídeo, porque eles querem que o vendedor venda, né? Então, por isso que muitos ainda investem em influencers, né? Em digitais influencers, justamente para essa questão do falar, do mostrar, porque aquela é diferente. Por exemplo, eu vou mostrar, por exemplo, eu tenho o meu celular, eu vou tiro uma foto do celular e mostro aqui o celular com as suas configurações. Mas se eu for falar das configurações e mostrar na prática, o que é que vai lhe atrair mais? A imagem ou o que você vai ver ali detalhadamente? Então tem essa diferença do digital influencer para apenas aquelas de catálogo, né? Não, com certeza. E isso faz todo sentido, porque eu imagino o quanto que vocês devem ser cobradas também no sentido de não, mas você tem que me fazer vender, sei lá, 1000 caixas de sapato aqui, me dá um jeito aqui. E até, né, porque se você já está falando isso é porque já tem história. Né? Sim. A gente fala que toda placa tem sua história. Então, assim, se você está fazendo essa placa de aviso, eu não sou vendedora, é porque já teve alguma coisa do tipo. Sim, né? mas é porque as pessoas, assim, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu de tipo, muito pelo contrário. As pessoas dizem assim, o que Thaís postar é tira e queda. Ela vende. Vai vender aquele produto. Eu nunca postei nada. Pense nos seguidores fiéis aos que eu tenho, assim, confia demais em mim. Eu fico com essa responsabilidade. É tanto que não é todo produto, não é toda empresa, não é tudo que eu posto. Porque se eu não conhecer o serviço, se eu não conhecer o produto, eu não vou indicar. Porque eu tenho esse cuidado e esse respeito com meus seguidores. Não é porque eu estou sendo paga que eu vou estar divulgando uma coisa que não tem qualidade. Porque a pessoa vai, compra, usa e diz, foi lá nas redes sociais e tá, isso foi ela que indicou. Olha a responsabilidade. Né? Então, assim, graças a Deus eu nunca tive esse problema. É tanto que eu chego nos cantos, Bruno disse, ó, dá pra todo ser vendedora, porque tu tem uma lábia. Então, é meu jeito. Porque, assim, eu fui criada numa família de comerciantes. Meu avô, minha avó era comerciante, minha mãe era comerciante, meus tios, quase todos comerciantes, cada um tem um comércio aqui na cidade. Então, eu tenho essa facilidade. Me criei dentro de um comércio. Então, para mim é muito fácil vender, né? Então, eu uso isso. É tanto que meu esposo diz, ó, se tu vendesse, tu ganhava muito mais. Né? Ó, se tu vendesse isso aqui, tu ganhava muito mais do que tu só divulgar a empresa que é pronto. Tudo que eu for divulgar, eu vou vender agora, é? Como é que eu vou dar de conta? Não, mas olha, mas esse alinhamento é importante, né? Você sabe o que o seu público gosta e o que não gosta. Então você Sim. já, de alguma forma, você acaba vendendo realmente o produto. Não tem um compromisso de vender tantos pares de sapato, mas você tem que estar bem alinhada com o teu público. Isso que Mas é olha, legal. melhor do que isso é tipo, a pessoa olhar para mim e dizer assim, vi Thaís usando, eu quero. Porque tem. Olha, Rafael, é incrível. Eu não é me gabando, não, porque eu sou uma pessoa bem humilde nesse sentido. Mas você me acredita que até a cor do meu cabelo, as meninas perguntam. Todas as vezes que eu vou no salão, elas dizem qual é a cor do teu cabelo? Qual é a numeração mesmo? Então, isso é porque você se tornou uma referência para aquela pessoa. Sabe? Eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser modelo, eu não acompanho moda. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho o meu próprio estilo. Se eu gostar, eu vou vestir. E eu gosto de fazer o meu estilo. Eu não gosto de acompanhar a moda. Se o que tiver na moda eu gostar, eu vou comprar, eu vou aderir. Mas eu não sou aquela pessoa que segue o que tá na moda. Apesar de que, claro que eu tô sempre atenada dentro da moda, porque eu sou uma pessoa que tô constantemente divulgando as novidades, né? Então,
É natural eu saber, é natural mas nem tudo eu vou consumir. Então, assim, o que eu visto, o que eu calço, o cabelo, a maquiagem, quem faz o botox, quem faz a limpeza de pele, tudo isso, as pessoas sempre vão me perguntar, vão se espelhar, sabe? Elas têm essa imagem de mim, né? Não só porque eu comecei agora, é porque foi uma história já construída de 6 anos. E isso é muito bom, é isso que eu estou lhe dizendo. A diferença do passageiro para a constância, de você manter sempre ali a mesma constância. Ah, legal isso. E Thaís, quais são os teus maiores motivadores de você continuar fazendo isso? Porque trabalhar com RPPS dá trabalho. Trabalhar como influencer dá trabalho. Ser mãe dá trabalho. Trabalhar na parte de alimentação dá trabalho. O que que te motiva a levantar da cama e todo dia pensar assim, eu vou fazer isso aqui? Ou por quem que eu estou fazendo, quem que está me ajudando, me amparando em todos esses momentos dos bons e ruins aqui? Primeiramente, minhas filhas, é a motivação de eu lutar todos os dias, claro, porque a gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos. E eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, de conhecer outras coisas, tenho planos, projetos, é tanto que as pessoas dizem, mulher, tu nem precisa. Quem é que precisa? Todo mundo precisa. Mas para mim poder conseguir aquilo, eu tenho que abdicar de outras coisas, eu tenho que me esforçar mais para conquistar outras coisas. Se você quiser conquistar as coisas de forma lícita, né, de uma forma justa, você vai redobrar a questão do trabalho, né? E minha maior motivação às minhas filhas e meu maior incentivador é o meu esposo, que começou aleatoriamente comigo, muito, não queria, no início de 2019, foi um baque para ele, porque eu já comecei num concurso de Miss, que foi o Miss Ceará, foi em 2019, e eu já assumi em 2019. O Miss foi em outubro de 2019, eu assumi em julho de 2019. Meu esposo disse, pronto, vou perder a mulher. Miss, agora independente, que tem seu trabalho, então ele tinha muito ciúme mesmo. Aí o que é que acontece? Eu fui começando a introduzir ele no meu meio. Em vez de eu me afastar dele, não, eu introduzi ele no meu meio. Então, de repente eu já estava dizendo, vem, tu vai tirar minha foto, vem, tu vai arrumar meu cabelo. E aí ele foi entendendo que além de eu fazer algo que eu estava gostando, me descobrindo, porque o Miss, para mim, o trabalhar como modelo foi um divisor de águas, porque foi algo que eu não me aceitava como eu era, porque eu sempre fui fora de padrão, nunca fui uma mulher padrão. E eu sofri muito preconceito. Eu acho que eu era a maior preconceituosa comigo mesma. Apesar de que saber que tem muitas pessoas que ainda hoje, né, todo mundo sofre preconceito. Eu não fico me vitimizando, porque eu sei que todo mundo sofreu preconceito, mas eu era a maior de todas. Então, assim, eu não conseguia me aceitar. Então, o Miss, o modelo, veio como divisor de águas, eu me aceitei como mulher, e é perceptível, porque quando você chega num lugar que você tá bem resolvida, tá com roupa que você tá se sentindo bem, você consegue transparecer para todo mundo que você, sabe? Você tá bem. Então, nada que vai lhe ofender ali. Não é um elogio, não é. Vai dizer que você tá gordo ou que tá com o cabelo assim, assado, que vai lhe ofender. Então, assim, pra mim foi um divisor de águas. Introduzir ele no meu meio tornou ele meu parceiro. É tanto que agora ele já faz vídeo junto comigo. Tem horas que eu tô ali naquela correria, ele diz, ó, Thaís, eu tenho uma ideia de um vídeo pra você fazer, pra nós fazermos, né? Então vamos fazer assim que dá certo. Aí eu digo, ó, vamos, eu tô precisando de tu pra fazer minha ajuda. Então, assim, ele é meu maior parceiro, né? E minha maior motivação às minhas filhas, sem dúvidas. Que legal, Thaís. A gente já vai se encaminhando já para quase meia hora aqui já. Então, Eu falava, eu sei, falou, cumpriu com orgulho e só pra gente não alongar, eu vou parar por aqui, tá? Então, Thaís, muito obrigado, tá, por esse bate-papo, foi muito legal aqui, trazer um pouquinho da tua história aqui, trazer um pouquinho da tua vivência, né? Uma realidade que às vezes muita gente acaba olhando e alguns acabam torcendo o nariz porque sabe sim, que pode ter, né, um quê de inveja, alguma outra coisa do tipo associada. Então, sim. mostrar que não é vida fácil, não é vida mansa, não é um mar de rosas, né? Então, queria então mais uma vez te agradecer aqui
pela essa participação. E deixa já também aqui o teu Instagram também, teu TikTok, para quem quiser acompanhar um pouco mais de você também, né? Porque já que vamos aproveitar o embalo aqui, vamos vender o peixe, né? Vamos vender Então, o peixe. então, como é que o pessoal faz para poder te conhecer melhor aí, para poder conhecer o que você está vendendo, embora não seja vendedora, mas, né? Não tem garantia, como diz, né? O chinês, mas para que dá um bom norte pro pessoal aí. Pronto, Rafael. Primeiramente quero agradecer a oportunidade. Foi muito legal contar um pouco da minha vivência, né? Se fosse para me falar, a gente falava o dia inteiro. Não ia faltar motivo, nem razões. Quero agradecer. Espero que todo mundo venha assistir o nosso podcast, nessa participação maravilhosa, que sirva de incentivo para os outros colegas que acham que a vida se resume só ao RPPS. E não é. Nós temos uma outra vida, né? Que dá para conciliar, sim, dá para conciliar. E aí, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Thaís Amorim, TH, o primeiro A, 2A, e Amorim também com 2A. E lá tem o link do TikTok também, que é Thaís Amorim 09, vocês podem acompanhar. No TikTok vocês vão rir bastante com os meus vídeos, porque eu tenho 2 personalidades nas redes sociais. No Instagram eu posto mais a questão das publicidades, aqueles vídeos mais profissionais, mas lá no TikTok é onde as coisas acontecem, onde eu realmente posto o meu dia a dia, aqueles vídeos naturais com a família, faço muita raiva ao meu esposo, que eu tenho 3 filhas mulheres, então eu como o juiz dele, então acaba que todo mundo gosta dessa resenha. E é isso, espero que vocês vão lá. E lá também tem o Instagram lá da Saiteria, que a gente tem, né, dos nossos negócios. E é isso, meu povo. Foi um prazer pra mim. Vão lá me acompanhar, viu? Sigam, curta, porque eu vou ganhar, viu? Cada vídeo que você assistir meu, eu tô monetizando e ainda ganho em dólar. Isso aí, ó. Eu ainda não tô nessa parte, não consegui chegar tanto ainda, mas por favor, vamos ajudar então a Thaís aqui. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, vamos à frente ali, né? Então, Thaís, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação com a gente. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente traz conteúdo novo pra você aqui no podcast Não É DNSS. Até lá! Tchau.